Então, pode parecer mais do mesmo, porque a gente já está quase se acostumando, né, com essas saídas do presidente, essas manifestações pouco democráticas, mas não é mais do mesmo, porque a cada manifestação dessa, o presidente escala um degrau no tom e na disfarçatez com que ele trata o próprio cargo e as instituições. Mas eu queria falar sobre essa frase que ele disse, que as Forças Armadas estão com ele. E essa resposta tem nuances que é preciso explicar. Quando ele diz que as Forças Armadas estão com ele, a gente já havia dito aqui que os generais palacianos, o general Heleno, o general Ramos, o general Braga Neto, eles todos consideram que o STF está extrapolando as suas funções. Eles estão muito irritados com o STF. O vice-presidente Hamilton Mourão também compartilha dessa ideia. Muitos generais da reserva importantes também acham isso. Os praças e o baixo oficialato nem se fala, porque esses fecham com o Bolsonaro em qualquer medida, em qualquer assunto, e principalmente quando a pauta é esse suposto cerco das instituições ao presidente da República. O Congresso, o Supremo não deixa o Bolsonaro governar e tal. Esse é o discurso deles que eles repetem à exaustão. Então, o que eu quero dizer com isso é que, em determinado sentido, nesse sentido, em relação ao STF, por exemplo, é possível dizer sim que boa parte dos militares concorda com o presidente, dá razão ao presidente. Agora, isso é bem diferente de dizer que as Forças Armadas estão com o presidente, como ele disse, as Forças Armadas estão conosco plural majestático, que ele gosta de usar, né? Vamos pegar o Exército, por exemplo, o Exército que segue sendo, entre as três forças, a mais importante do ponto de vista político. Ele é comandado pelo general Edson Leal Pujol, que é tido e havido como um legalista, ou seja, alguém que tem ciência, e mais do que ciência, tem convicção de que o Exército é uma instituição de Estado, não uma instituição de governo. Ou seja, entre defender a Constituição e o governo Bolsonaro, o comandante Edson Pujol ficaria com a Constituição. E na semana passada, teve um episódio banal, mas que mostrou bem essa ideia do que é o legalismo do comandante Nelson Pujol. O presidente Bolsonaro foi a uma cerimônia em Porto Alegre e foi recebido pelo general Pujol, e daí, na fila de cumprimentos, ele estendeu a mão para o general Pujol, comandante do Exército, que não estendeu a mão de volta. O general deu o cotovelo para o presidente, né, naquele cumprimento lá que está sendo usado para evitar a disseminação do coronavírus. Não foi uma falta de cortesia, muito menos foi uma insubordinação. Foi o quê? Cumprimento de regras, típico de alguém legalista, né? O Exército tem uma diretoria-geral de saúde, essa diretoria divulgou essa recomendação do cumprimento com o cotovelo, e o general Pujol homologou essa recomendação. Então, isso quer dizer que ele tem de obedecer, ele tem de dar o exemplo. Em qualquer circunstância, o comandante do Exército não vai ultrapassar os limites da lei para atender os desejos de quem quer que seja, nem que esse alguém seja o presidente Bolsonaro. Foi isso que ele disse, foi isso que ele mostrou nesse gesto. E é o mesmo que disse há pouco o ministro da Defesa, o general Fernando de Azevedo. Ele divulgou uma nota porque ele vinha sendo cobrado para isso, né? Então, afinal, as Forças Armadas estão ou não estão com o Bolsonaro? Então, em que medida elas estão? Então, ele divulgou essa nota bastante importante, que diz que as Forças Armadas cumprem a sua missão constitucional. Marinha, Exército e Força Aérea são organismos de Estado que consideram independência, harmonia, etc. A expressão-chave dessa nota é justamente essa: são organismos de Estado. Isso é a parte explícita. A parte implícita é: se elas são organismos de Estado, elas não são organismos de governo, ou seja, elas não estão a serviço do presidente da República, elas estão a serviço do país, do Estado e da Constituição. Então, desnecessário dizer que essa nota não agradou nem um pouco o presidente Bolsonaro, né? E o ministro da Defesa já deve saber disso a essa altura. Sobre a forma como o presidente reagiu à agressão aos jornalistas, nenhuma surpresa quanto ao fato dessa indignação me parecer meramente protocolar, né? Porque o presidente sabe que falar mal da imprensa rende likes, rende aplausos da sua plateia, então não seria agora que ele partiria para a defesa dos jornalistas. Mas o que eu achei deplorável, de verdade, foi o fato de ele sugerir que a agressão pode não ter ocorrido. Isso foi de uma leviandade, porque se ele de fato tivesse dúvidas, era só perguntar para alguém, por exemplo, a ABIN, que essa sim é um órgão de assessoria da presidência, eles sabem, aconteceu ou não aconteceu? Sim, aconteceu. Então, isso de ele sugerir que não tinha bem certeza se tinha acontecido ou não, deixar isso no ar, foi uma forma muito pouco digna do presidente escapar do assunto.
a cada dia com isso, para mim, isso foi uma prova, mais uma prova, né, da desproporção entre o tamanho do Bolsonaro e o tamanho do cargo que ele ocupa.